Dentro deste processo, a base para calcular a longitude, eu sempre irei utilizar os meridianos. Longitude é a distância medida em graus, de 0 a 180, a partir do meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich ele possui cerca de 0 graus de longitude. Então, seguindo do meridiano a leste, eu tenho 180 graus de longitude leste. Seguindo do meridiano de Greenwich para o ocidente, para oeste, eu tenho 180 graus de longitude oeste. Fusos horários. A Convenção Internacional de Roma, de 1883, definiu a divisão do planeta em 24 fusos horários, pois um dia corresponde a 24 horas. Então, observando aqui na nossa ilustração, nós temos 12 fusos horários, 12 do lado ocidental, 12 do lado oriental. E o antimeridiano, que é o meridiano oposto à direção do meridiano, o antimeridiano do meridiano de Greenwich, ele é conhecido como linha internacional de mudança de data. Então, observando aqui, logo aqui ao lado direito do nosso mapa dos fusos horários, logo aqui abaixo da direção, nós temos a linha internacional de mudança de data. Então, geralmente, quando nós avançamos a leste, as horas elas avançam. Quando nós recuamos, quando nós vamos para trás, as horas reduzem. Então, tanto que dentro dessa lógica, alguns países possuem um fuso horário, outros já possuem mais de um. O país que possui o maior número de fusos horários é a Rússia, com 9. Já no caso do Brasil, nós temos cerca, dentro do nosso território, de 4 fusos horários. Nós temos o fuso horário de Fernando de Noronha, o fuso horário de Brasília, o fuso horário de Manaus e o fuso horário da cidade de Rio Branco, lá no Acre. A escala cartográfica ela vai indicar quantas vezes a área ela foi reduzida no mundo real para ser reproduzida dentro de um mapa. E quando eu trabalho escala, eu tenho dois tipos de escala. Eu tenho a escala numérica, onde ela é apresentada no formato de fração. Então, aqui eu tenho 1 sobre 500 mil centímetros. Esse 1 ele é conhecido como numerador. E ele é invariável. Ele não muda. Porque esse 1 significa que é 1 centímetro no mapa. E esse 500 mil é de acordo com a base de cálculo. Ou seja, o denominador vai variar de acordo com o número de vezes que a realidade foi reduzida para ser representada em um mapa. É por isso que aqui nós lemos da seguinte forma. 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, para que a área mapeada pudesse ser reproduzida em um mapa, essa área ela foi reduzida cerca de 500 mil vezes. Além desse tipo de escala, que nós chamamos de escala numérica, nós temos a escala gráfica. Ela recebe essa denominação porque, ao invés de eu ter o centímetro ali representado, eu já tenho a distância em quilômetros representada em uma régua de segmento. Então, aqui nessa régua de segmento, eu tenho o 0, eu tenho o 5, que representa metade, e 10 km. Então, no geral, a distância no mundo real, dentro desse meu mapa de exemplo, dentro dessa minha escala, é cerca de 10 km. Então, eu sei que a metade de 10 é 5. Então, eu coloco sempre 0, a metade e o valor total. E quando nós lemos esta escala, nós lemos ela da seguinte forma. 1 centímetro do mapa equivale a 5 km na realidade, ou seja, 1 centímetro significa aqui do 0 aos 5 km. Ou 2 centímetros no mapa, de 0 a 10 km. 2 centímetros no mapa equivalem a 10 km no mundo real.
Projeções cartográficas são técnicas de representação da superfície terrestre em mapas, ajudando a amenizar o problema do arredondamento do planeta. Então, o nosso planeta, como ele é geóide, arredondado e achatado, fica muito difícil você representar algo arredondado em superfície plana, porque o mapa é a representação da superfície terrestre em realidade plana com escala reduzida, que nós falamos lá na nossa introdução. E quando nós trabalhamos toda essa dinâmica, nós utilizamos as projeções cartográficas. Então, nós temos a projeção cônica, a projeção cilíndrica e a projeção polar. Dentro aqui das nossas projeções cartográficas, as principais é a de Mercator, Peters e Robinson. A projeção de Mercator ela foi criada lá durante o século XVI, durante a época das grandes navegações, e ela é uma projeção conhecida como projeção conformal. O que é uma projeção conformal, professor? É uma projeção que valoriza o formato das áreas mapeadas. Então, perceba aqui que o nosso primeiro mapa, nós temos um mapa onde todos os continentes são representados em seu formato correto. Só que, qual é o problema deste mapa? É a distorção, no caso, principalmente de áreas mapeadas. Então, perceba que aqui ao norte, a Groenlândia, aqui no alto do nosso mapa, no centro, ela parece possuir o tamanho parecido com o da América do Sul, onde aqui em verde está o Brasil. Só que percebemos no mundo real que é totalmente o contrário. A América do Sul é bem maior do que a Groenlândia. A Groenlândia ela não tem todo esse tamanho. Então, compare aqui o mapa a localização da Groenlândia, principalmente com a Austrália, aqui na Oceania. Então, se a gente for comparar a Groenlândia com a Austrália parece ser minúscula. Então, esse é o principal problema da projeção de Mercator. Ela acaba aumentando algumas regiões e diminuindo as demais, porque ela não tem muito compromisso com o tamanho real. O que ela vai valorizar é o formato. Já do outro lado, aqui ao centro, nós temos a projeção de Peters. Então, essa projeção ela foi desenvolvida pelo historiador alemão Arno Peters, lá dentro do contexto da Guerra Fria, procurando valorizar as regiões correspondentes ao terceiro mundo. Então, nós temos a América Latina, continente africano, leste e sudeste asiático. E esse tipo de projeção ele foi criado para contrapor a de Mercator, porque a projeção de Mercator ela era considerada uma projeção eurocêntrica, ela valorizava a Europa e, em especial, o hemisfério norte. Então, essa projeção ela vai valorizar o tamanho real de cada área mapeada, só que, porém, ela vai distorcer as regiões, principalmente no sentido norte-sul. Então, no geral, o que acontece? Algumas áreas localizadas nas extremidades, como a Antártida e o Ártico, praticamente ela não aparece. Então, perceba aqui nesse mapa que a Antártida você não vê, assim como as regiões localizadas ali no Círculo Polar Ártico. Daí surge o grande problema. Qual projeção utilizar? A de Mercator para valorizar o formato, a de Peters para valorizar o tamanho. Em 1963, um cartógrafo norte-americano ou estadunidense chamado Arthur Robinson, ele teve a ideia de reunir o que as duas projeções tinham de positivo. Então ele pegou a valorização do formato lá da projeção de Mercator e uniu com o tamanho real da projeção de Peters. E com isso ele desenvolveu a chamada projeção de Robinson, que ela é uma projeção intermediária, porque ela é conformal por conta de valorizar o formato e ela é equivalente, porque ela vai valorizar o tamanho real de cada área, respeitando o seu tamanho significativo. Então, no geral, hoje, para fins didáticos, conforme já mencionado, nós utilizamos a projeção de Robinson. Falando um pouquinho sobre a representação cartográfica através de linhas. As linhas isóbaras eu vou utilizar para representar a pressão atmosférica dentro de um mapa. As áreas atravessadas pelas mesmas linhas representam a mesma pressão. Já no caso
das linhas isóbatas eu irei utilizar para representar a profundidade aquática dentro de um mapa. Então, dentro desse meu mapa, eu irei sempre utilizar as linhas isóbatas. E como que funciona? Funciona da seguinte forma: os tons claros de azul vai representar as profundidades menores. Os tons mais escuros de azul vai representar as profundidades maiores. Além disso, eu tenho as linhas isoietas, que representam, né, as chuvas, o índice pluviométrico. As áreas mais chuvosas são representadas por cores quentes: laranja, amarelo, vermelho. E as áreas menos chuvosas com cores frias. Então, tem ali, né, azul, azul escuro, branco e assim por diante. E as linhas isotermas, como o próprio nome já diz, eu vou utilizar para representar a temperatura. Então, dentro do meu mapa, quando eu quero representar a temperatura, as altas temperaturas são representadas por cores quentes e as baixas temperaturas são representadas por cores frias. O sensoriamento remoto, que consiste no conjunto de técnicas para captar imagens do planeta Terra. No sensoriamento remoto, não há contato físico direto com o objeto de estudo. E o sistema de posicionamento global, ou seja, é um sistema de navegação composto por 24 satélites que informam a posição precisa de um objeto em qualquer lugar do mundo. Tanto que sensoriamento remoto e sistema de posicionamento global é muito comum quando nós usamos, né, esses aplicativos de transporte. E essa foi mais uma aula de geografia aqui do canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao Alcance de Todos. Se você não é ainda inscrito, se inscreva e colabore para esse projeto que tem como objetivo a democratização da educação, a democratização do conhecimento.